Urgente! O juiz da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, ordena investigar as reuniões da trama de Pedro Sanches na sede da Procuradoria-Geral do Estado. Vamos começar! Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares. Como vocês podem ver, continuamos na audiência provincial de Badajoz, acompanhando a reta final do julgamento contra o irmão do presidente do governo, David Sanches. E enquanto isso, continuam surgindo novas informações muito preocupantes. Aliás, após essa informação que revelamos com exclusividade nas últimas horas sobre medidas cautelares da possível acusação já do Partido Socialista por organização criminal que já está sendo preparada, que está sendo considerada pelo magistrado da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, justamente pelo papel do Partido Socialista na hora de custear os gastos do esgoto do Partido Socialista de Pedro Sanches, que o que pretendia, então, era boicotar o trabalho de juízes, de promotores, de guardas civis que estavam investigando. Ao próprio presidente do governo, Pedro Sanches, seu círculo, sua esposa, Begônia Gomes, seu irmão, David Sanches. Pois bem, acabamos de saber nos últimos minutos de uma nova decisão do magistrado da Audiência Nacional, Santiago Pedraz, que sem dúvida reativou a investigação do caso com uma série de diligências de investigação impressionantes. Entre elas, há uma que chama especialmente a atenção, que é o fato de que o juiz Pedraz ordenou à Procuradoria-Geral do Estado que informe sobre as reuniões que realizou. A encanadora do PSOE, Leire Dias, e outros integrantes do esgoto socialista, como o empresário Javier Pérez Doucet ou o advogado Jacobo Teigelo. Reuniões que aconteceram entre 2024 e 2025, justamente na sede da Procuradoria-Geral do Estado. Isso é gravíssimo, porque o que estamos mostrando é que, de fato, durante a época de Álvaro Garcia Ortiz como Procurador-Geral do Estado, possivelmente estavam ocorrendo reuniões na própria sede da Procuradoria-Geral do Estado. E por isso, o juiz Pedraz solicita essas informações à Procuradoria, que agora é dirigida por Tereza Peramato, que, como vocês sabem, e como já contamos várias vezes aqui, em medidas cautelares, pode ser até pior do que Álvaro Garcia Ortiz. É assim que está a situação neste momento, além disso, nesse conjunto de diligências de investigação que o juiz Pedraz determinou. Também foi convocada como testemunha a presidente do Partido Socialista, Cristina Narbona. Foram citados vários guardas civis, também outros advogados envolvidos no esquema, e isso também nos chama especialmente a atenção. A convocação como investigada ocorreu depois que a própria advogada Letícia de la Roz, advogada de Couto Garcia, solicitou ao juiz Pedraz que a chamasse para depor como investigada. Pois bem, o juiz Pedraz também determinou essa diligência, então veremos que nas próximas semanas, digamos que no Tribunal de Santiago Pedraz, vão ocorrer várias diligências de investigação. Justamente sobre esse caso gravíssimo, que são esses porões do Partido Socialista de Pedro Sanches, que, como eu dizia, como adiantamos nas últimas horas em medidas cautelares, pode inclusive acabar na acusação do próprio Partido Socialista como pessoa jurídica por um crime de organização criminosa. E não se pode descartar nem mesmo outros crimes, como corrupção, sem esquecer também que na Audiência Nacional o juiz Moreno também está investigando. Então, se o Partido Socialista, por esse suposto financiamento ilegal, com isso, nos próximos meses, o Partido Socialista pode estar sendo acusado por vários crimes. É uma informação muito grave e, como dissemos, o juiz Pedraz está reativando com essa série de diligências a investigação sobre os bastidores do PSOE, que, como vocês sabem, investiga no âmbito do esquema CEP. Mas também não podemos esquecer do que está acontecendo justamente aqui em Badajoz, na audiência provincial. Já estamos, então, na reta final do julgamento contra David Sanches, contra o irmão do presidente do governo, por esse crime de tráfico de influência e de prevaricação, justamente pelo favorecimento a David Sanches na deputação provincial de Badajoz. Primeiro com aquele cargo de coordenador dos conservatórios, que acabou transformando,
e em chefe do Escritório de Artes Cênicas. Pois bem, nesta jornada em que já estamos encarando a reta final, o que está acontecendo é a apresentação dos relatórios finais pelas partes. Entre as partes constituídas neste processo, começaram as acusações populares e também o Ministério Público. E é preciso dizer que, bom, as acusações populares, entre as quais estão Justiça Europa, Acto Teodir, Vox, estão se manifestando. Todas as irregularidades que ocorreram durante esse favorecimento, essa contratação de David Sanches na deputação. Fala-se de traje sob medida, fala-se de ópera bufa, utilizando justamente termos operísticos neste julgamento. E claro, enquanto as acusações populares fizeram essa exposição, também o Partido Popular, não é? Que faz parte dessas acusações populares, e fizeram então essa exposição de todos os supostos fatos delituosos cometidos por David Sanches, assim como pelo ex-presidente socialista da deputação Miguel Ángel Gallardo. E o restante dos acusados, no total, são 11. Pois o Ministério Público chegou, como não poderia ser diferente, com as reduções e pediu diretamente a absolvição dos 11 acusados. Era o previsto, já tinha feito isso anteriormente, e hoje, já no julgamento, nesta exposição dos relatórios finais, de fato já pediu diretamente a absolvição dos 11 acusados. Mas é que durante a audiência de hoje, houve um fato interessante, curioso, que é que um dos presidentes da Justiça Europa, que é uma das acusações populares presentes no processo, Luiz Maria Pardo, revelou que nos autos há um relatório da UCIO, da Unidade Central Operativa da Guarda Civil, e que dentro desse relatório, em alguns anexos, constam 5 e-mails encaminhados por David Sanches, nada mais nada menos do que para um endereço de e-mail muito misterioso, que é Pedro Sanches 121212. É preciso dizer que nos relatórios da UCO, em nenhum momento a UCO chegou a identificar se esse Pedro Sanches 12.212 é o pai de Pedro Sanches ou o próprio presidente do governo, Pedro Sanches. Temos essa incógnita, mas o que posso garantir para vocês é que esses e-mails encaminhados por David Sanches para Pedro Sanches 121212 para esse endereço de e-mail misterioso e enigmático. Foram encaminhadas, entre outras questões, as incompatibilidades que alguns funcionários da Diputação de Badajoz haviam enviado ao próprio David Sanches, quando estava sendo criada a sua vaga, primeiro como coordenador dos conservatórios de Badajoz. Também, entre os e-mails que David Sanches reenviou para essa misteriosa conta de e-mail, Pedro Sanches 1212 consta, então, um contrato de aluguel, também constam, então, a titularidade de suas contas bancárias. Ou seja, estamos falando que essa conta, que não sabemos se pertence ao pai ou ao próprio Pedro Sanches, pois David Sanches enviou todas as suas informações para ela. Mais pessoal, mais privada. Não sabemos se, como dissemos, é do pai, mas em todo caso, do pai. Também poderia ter sido o intermediário entre David Sanches e seu irmão Pedro Sanches, porque é preciso dizer que 3 anos depois desse e-mail, no qual, então, a Audiência Provincial da Deputação de Badajoz alertava David Sanches de que, para o seu caso, existia uma incompatibilidade. Finalmente, então, essa incompatibilidade foi eliminada na deputação e David Sanches passou de ser o coordenador dos conservatórios para chefe da Oficina de Artes Cênicas. E, dessa forma, então, de uma só vez, a incompatibilidade foi removida. Isso foi revelado hoje pelo presidente da Justiça Europa, Luiz Maria Pardo, que atua como acusação popular neste processo. E, como dissemos, já estamos na reta final deste caso. David Sanches sobre o favorecimento do irmão do presidente do governo. Qualquer novidade que surgir, claro, vamos contar aqui de Badajoz até o fim do julgamento e, se não, quando voltarmos a Madrid para o nosso estúdio de medidas cautelares. Por aqui, encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e, se for o caso, vocês já sabem que podem deixar suas opiniões, compartilhar o vídeo com quem quiserem e, se ainda não fizeram, podem se tornar sócios como os escolhidos por menos de 3 euros por mês ou como os supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no número 6.275.563,70 6.275.563,70.
O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve!